Muitas religiões e filosofias constantemente falam sobre o ego e sobre como que devemos lidar com ele. No entanto, muitas vezes, esses discursos parecem um pouco incoerentes. Afinal de contas, como é que eu vou deixar de ser eu? Será que existe alguma evidência mais direta daquilo que chamamos de ego? Será que é mesmo possível diminuí-lo? O que a neurociência pode falar disso? E para tratar desse assunto, vamos mais uma vez falar sobre Breaking Bad e sobre seu personagem principal, Walter White. Vamos entender como que ele dissolveu o seu ego para dar vida a Heisenberg. E vamos aproveitar para falar se nós podemos mudar a nossa própria personalidade. E eu sou Alberto Delisula e você tá no Como a Mente Funciona, um canal onde falamos de filosofia, neurociência, psicologia e muito mais. Então, se você curte esse tipo de vídeo, já deixa seu like, já inscreve, já ativa o sininho. Você não imagina como que é desafiador criar conteúdo educativo aqui no YouTube. Um conteúdo que não tem a ver com hype, trend. Então, conto com sua ajuda, pode dar o like, você certamente vai gostar do vídeo. E se você gosta de análises de Breaking Bad, já deixa seu comentário pedindo pra gente fazer mais episódios aqui. Quanto maior o engajamento e visualizações do vídeo aqui, maiores as chances da gente fazer mais vídeos de Breaking Bad. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. O primeiro passo de nossa análise hoje é entendermos como que o próprio Walter White se via. No começo da série, ele é um homem de 50 anos que descobre que está com câncer. Mas isso todo mundo sabe. O que a série nos mostra, sem nos contar com palavras, é como que ele se posicionava de maneira submissa. Sua esposa serve bacon vegano, seu filho reclama da falta de água quente, seus alunos não prestam atenção na sua aula, seu patrão, em outro emprego, pede para que ele faça coisas que não seriam a sua obrigação, seu cunhado Hank chega na sua casa e age como se fosse o dono do pedaço, mostrando sua arma a todos enquanto se assiste na televisão. Walter White é alguém que se vê, num primeiro momento, como alguém pacífico e que faz o que é necessário para trazer o sustento para sua família. Em sua aula, quando ele fala sobre química, sua empolgação inicial nos mostra como ele acredita poder inspirar os seus alunos com o mundo mágico daquilo que ele chama de ciência da transformação. Mas logo ele perde seu foco e seu ânimo ao notar alunos desatentos e que ainda por cima o gravam em outra ocasião enquanto ele lava um carro. Hoje, se quisermos alinhar algumas ideias tanto da neurociência quanto de outras filosofias, vamos entender que o ego é o conjunto de histórias que contamos a nós mesmos sobre nós mesmos. Walter White é alguém pacífico e calmo porque suas estratégias de vida o levaram a ser assim. O seu ego, por assim dizer, é pacífico. Mas será que isso não seria positivo? Como podemos pensar em diminuir o nosso próprio ego se ele é algo tão natural? Olhando para um viés mais científico, hoje mais e mais pessoas alinham as ideias antigas do ego ao que chamamos de rede de modo padrão. Essa rede envolve áreas do cérebro como o córtex pré-frontal medial, que acreditamos atuar em funções como atenção, hábito, memória. O córtex cingulado posterior, que é responsável por nossa orientação visoespacial. O giro angular, responsável pelo processamento de interpretação. Claro que estamos definindo aqui apenas o escopo geral e que existem algumas outras partes, bem como outras funcionalidades, operando nessa rede de modo padrão. No entanto, com essas funções-chave, podemos entender que a rede é responsável por nos dar uma interpretação não apenas do mundo, mas também de nós mesmos. Com o intuito de funcionar de maneira eficiente, o nosso cérebro busca economizar energia. Isso significa que ele simplifica muitas coisas e busca também histórias coerentes para seguir a vida. Lembre-se sempre daquelas imagens que são meio aleatórias, mas que nós acabamos sempre fazendo alguma comparação com algum animal ou com algo do tipo. Um fenômeno conhecido como pareidolia. Recentemente, aliás, uma imagem de uma formiga viralizou porque a foto estava bastante próxima. Isso fez com que muitas pessoas interpretassem aquilo como se fosse um rosto feio. Nossa cabeça faz isso porque devemos estar prontos para reagir de maneira rápida a qualquer perigo ao nosso redor. Lembre-se, portanto, que todas as histórias e narrativas que você conta a si mesmo, assim como aquelas que eu também conto a mim mesmo, são muito mais preenchidas por nossa cabeça do que por dados objetivos. E é por isso que as pessoas têm opiniões tão fortes
sobre tantas coisas diferentes. Elas veem certas coisas como sendo absolutamente claras, quando na verdade receberam informações incompletas, mas que foram preenchidas com experiências de vida ou influências externas. E aí está o ponto. O nosso ego é justamente isso, a coleção de histórias que contamos a nós mesmos e as estratégias que montamos para viver. Tanto que uma menor atividade da rede de modo padrão é encontrada em 3 experiências que as pessoas alinham com a ideia de dissolução do ego: o sonho, a meditação e viagens psicodélicas. Quando alguém toma um psicodélico, o cérebro dessa pessoa faz várias e várias conexões que antes não eram comuns. Ela passa a perceber, portanto, que aquelas histórias que ela contou para si mesma não são as únicas possíveis. Inclusive, trabalhamos muito com isso em hipnose também, para explicar por que, afinal de contas, a dissolução do ego pode ser positiva. Apesar do ego ser natural, vamos a um exemplo hipotético. Uma pessoa é sequestrada e se vê em um nível altíssimo de estresse. Aí, sem poder reagir, a única maneira que seu cérebro encontra para sobreviver é ser extremamente passivo. Se a pessoa, por exemplo, está amarrada e cercada por várias pessoas criminosas, ela pode chegar até mesmo a enxergar os próprios sequestradores como boas pessoas. É esse o mecanismo que está por trás da chamada Síndrome de Estocolmo, por exemplo. O problema é que, acabado o sequestro, a pessoa pode acabar mantendo-se nessa estratégia de forma inconsciente por tempo indeterminado, mantendo-se em relacionamentos abusivos, por exemplo. Ou seja, uma estratégia específica que o cérebro encontrou em um momento de perigo pode passar a ser ativada repetidas vezes em momentos que ela simplesmente não é mais necessária. A dissolução do ego, proposta por diferentes filosofias e religiões, portanto, é o abandono de narrativas que podem estar entranhadas em nós mesmos. Essas narrativas podem estar atreladas a traumas, mas também a outros comportamentos, como orgulho, desatenção. Aliás, é comum vermos o caso de pais que falam sobre os filhos. Ah, ele é desatento desse jeito mesmo. Ah, ele só é preguiçoso. Ah, não gosta de estudar. Esse tipo de comentário vai ser ouvido pela criança, vai ser processado e ela pode mesmo colocar esse argumento na sua rede de modo padrão. Ou seja, ela vai acabar se convencendo de que é mesmo desatenta e preguiçosa e vai começar a agir de acordo com isso. Então percebemos que experiências potentes podem sim mudar a nossa própria personalidade através da mudança das histórias que contamos a nós mesmos. Claro que histórias aqui é uma palavra usada de forma ampla, ou seja, essas histórias não são contadas de forma consciente ou intencional. Nós aceitamos a transformação de Walter White porque percebemos que o seu câncer é um fato importante o suficiente para que ele mude as narrativas da sua própria cabeça. Ele vê cada vez mais que aquelas narrativas que ele antes contava a si mesmo não eram mais suficientes para solucionar os seus problemas. Trabalhar honestamente não deu nada de bom para Walter White, além de humilhação e um câncer. Eu tô falando da série, viu, pessoal? Não quero ver ninguém aqui no canal virando traficante, depois contando pra polícia que teve ideia no vídeo aqui. Walter White cansou de ser um cara bonzinho. Aliás, é interessante notarmos que, no caso dele, a dissolução de seu antigo ego não deu espaço para alguém mais espiritualizado e mais aberto ao mundo, mas deu espaço a outro ego, se assim podemos dizer, que era baseado em violência, revanche, quebra de regras. Ou seja, ele basicamente trocou algumas de suas crenças nucleares por outras crenças que na verdade não eram melhores, apesar de serem boas pra caramba de assistir lá na série, fala a verdade. Ainda que devamos sempre entender as personalidades dentro de espectros, podemos dizer que é possível sim mudarmos a nossa personalidade dentro de alguns limites. E isso vai acontecer sem dúvida pela influência dessas tais histórias que estamos falando para nós mesmos o tempo todo. Por exemplo, se alguém acredita em Deus, mas depois abandona essa crença, é possível que vejamos alguns outros traços dessa pessoa mudando também. E é claro que o oposto também acontece. Uma pessoa que era descrente e ela passa a acreditar em Deus, provavelmente passará a ser mais aberta a experiências espirituais. Devemos nos lembrar, portanto, que criar narrativas sobre o mundo e sobre nós mesmos é uma atitude tão automática quanto ver alguma imagem numa nuvem. Não somos pessoas melhores ou piores só por causa disso.
No entanto, é importante notarmos como que nossas crenças podem ser apenas ilusões de ótica em um conjunto que nosso cérebro luta para deixar coerente a cada instante. Abandonar o ego, portanto, é abandonar os próprios preconceitos e estratégias imperfeitas que talvez nem funcionem mais, mas que isso sirva para sermos pessoas melhores e não traficantes de metanfetamina, beleza? Obrigado a você que assistiu até agora e lembre-se, se você quiser conversar diretamente comigo, com a nossa comunidade, sobre o tema desse vídeo ou qualquer outro assunto, é só você virar apoiador do nosso projeto. Clica no link na descrição e participe do nosso grupo secreto de apoiadores do Telegram. Até a próxima, a gente se vê lá.